A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao Sacrifício Vivo, parte 1. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Lá diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não o fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me matar, que achar, me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Merujael, e Merujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor vai muito além do que as pessoas possam pensar ou imaginar, no que se refere à tua bondade, à tua misericórdia, ao teu amor e às bênçãos que o Senhor libera para aqueles que são fiéis a Ti. Por isso nós te pedimos, nos dê um coração, meu Pai, para que possamos enxergar tudo que o Senhor tem reservado para nós e nos posicionar diante disso, certos de nossa vitória, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Ok? Você notou que no início do versículo, Eva diz: Alcancei do Senhor o varão. Lá no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos que Deus abençoou Adão e Eva assim que acabou de criar eles. Isso significa que você é abençoado materialmente por Deus e não precisa se vender ou pagar para alguém para viver suas bênçãos materiais, nem mesmo se vender ou pagar para Deus para ser abençoado materialmente. A bênção material de Deus é um dom gratuito e está disponível para toda a raça humana. Toda sorte de bênçãos materiais Deus já te deu. Você precisa se posicionar diante de Deus e trabalhar para viver as bênçãos materiais.
Repita assim comigo: eu não preciso correr atrás de bênçãos materiais, porque Deus já me abençoou. Eu preciso trabalhar sério para vivê-las. Eu preciso, além das bênçãos materiais, correr atrás das bênçãos espirituais, porque estas me darão a garantia da vida eterna. Guarde isso em seu coração. Podemos notar que ambos foram ofertar a Deus diretamente a sua oferta voluntária, Caim e Abel. Voluntária porque Deus não pediu a eles o que ofertar. Eles se prontificaram de livre e espontânea vontade o que queriam ofertar a Deus. Note que Caim e Abel não deram oferta para Adão ou Eva. Não, eles ofereceram sua oferta diretamente para Deus. Note também que Caim apenas ofertou como se fosse qualquer coisa, sem reverência a Deus. Mas Abel ofertou dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. É como se Abel estivesse dizendo assim: eu não vou oferecer para Deus qualquer coisa. Eu vou oferecer o meu melhor. Volto a repetir, não confunda dar oferta para uma igreja, para um pastor ou uma pessoa como ofertar para Deus. Deus analisa seus reais pensamentos, sentimentos e ações. Outra importante situação que devemos observar é que sempre que Deus se aproxima de nós, ou nós nos aproximamos de Deus, se revela o que está oculto em nossos pensamentos, se revela o que está oculto em nossos sentimentos e se revela o que está oculto em nossas ações que nós tomamos. Então, duas coisas acontecem: ou você está se aproximando de Deus, ou Deus se aproximou de você. E isso acontece, se revela pensamentos, sentimentos e ações ocultas. Porque tudo que você faz no oculto, ele será revelado, tanto as coisas boas como as más. Se for o caso de ser as más, se arrependa e abandone antes que Jesus volte. Se esforce para isso. Vale a pena. Bom, agora vamos entrar num ambiente de guerra. Esteja atento, vigie e ore. Neste ambiente de guerra, vamos destronar pensamentos, sentimentos e ações, sujeitando eles a Deus. Procure guerrear junto com outros irmãos, juntos. Porque, se precisar, você poderá contar com a ajuda deles. Nossos pensamentos, sentimentos e ações é o que nos impedem de oferecer a Deus nosso sacrifício santo, bom, agradável e perfeito para Deus. Ou também, nossos pensamentos, sentimentos e ações é o que podem abrir as janelas do céu sobre nós, liberando bênçãos espirituais. Vamos lá? Vamos guerrear? Primeiro nós vamos destronar, denunciar este espírito demoníaco de Caim. Para quê? Para nós recebermos o espírito de Abel. Eu falo assim porque existem dois espíritos guerreando dentro de você: o espírito de Caim e o espírito de Abel. O espírito de Caim é um sacrifício morto aos olhos de Deus. Ele não tem valor diante de Deus. E vai vencer o espírito que você se prontificar a alimentar mais. E isto se revelará principalmente em situações de extrema guerra espiritual. Vamos lá? Esse espírito de Caim, ele faz você pensar que ter somente bênçãos materiais é o suficiente para você. Ele te ilude para não enxergar que Deus tem algo muito superior que as bênçãos materiais, se você agradar a Deus. Esse espírito de Caim, ele se manifesta em nós, nos fazendo pensar, sentir e agir contra a vontade de Deus. E quando somos abençoados materialmente, achamos que Deus está conosco, confiando no material que recebemos, sem abandonar o espírito de Caim. Nós vamos andando, caminhando, servindo a Deus, achando que está tudo bem, só porque recebemos bênçãos materiais, porém ainda estamos com o espírito de Caim dentro de nós agindo. Nós não entendemos que as bênçãos materiais, elas já pertencem a nós, e nós vamos viver, mesmo estando em desobediência a Deus. Não importa o que você faça, Deus vai cumprir a palavra dele e te dar as bênçãos materiais. Deus é fiel, mesmo que nós permanecemos infiéis.
Existem dois tipos de manifestações de Caim, e é contra essas manifestações que você deve guerrear. Amém? Manifestação 1. A que acontece fora de você. Esta manifestação é usada para te roubar, te matar e destruir, usando pessoas à sua volta. São pessoas que cobiçam algo, têm ciúmes de você e acham que você está querendo aparecer ou se exibir quando você começa a expor sua fé em Deus. Esse espírito de Caim faz a pessoa pensar, sentir e agir de tal forma que ela tem que tirar você do caminho dela, para que ela seja notada. Ela está tão cega que não consegue comemorar as vitórias que você tem e esperar até que ela seja levantada por Deus e ser reconhecida também. Enxergue em você um inimigo e não um aliado. Lembre-se, nossa luta não é contra carne e sangue. Faça tudo o que puder para expulsar o espírito de Caim da pessoa, sempre mantendo em seus pensamentos, em seus sentimentos, em suas ações, o desejo de que ela enxergue a verdade e se posicione diante de Deus. Deus está de olho em você também. Não seja influenciado pelo esse mesmo espírito de Caim quando você entra numa guerra. Fazendo assim, você não se contamina e pode ser que ela passe a enxergar a verdade e que a vez dela vai chegar. Em cada guerra, procure ficar atento e aprender com o Espírito Santo qual arma usar, citada lá em Efésios 6. A sua habilidade em usar as armas espirituais, ela vai aumentando na medida em que você vai se sujeitando a Deus, resistindo ao diabo e avançando, sempre usando as armas espirituais. Sim, porque ficar parado não te dará habilidades. Autoridade não se conquista sem manejar bem as armas espirituais. Conhecimento e prática vão te dar o entendimento necessários. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Posicione-se diante de Deus que Ele vai te revelar quando esse Espírito estiver se manifestando à sua volta. Manifestação 2. Muitas vezes, e por que não dizer, quase sempre, o problema do Espírito de Caim não está fora, nas pessoas à nossa volta, mas está dentro de nós. E de maneira sutil somos influenciados pelo Espírito de Caim. Nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações nos conduzem de maneira sutil para pensarmos como Caim, achando que nós estamos certos e os outros é que estão errados, e passamos a nos livrar das pessoas ao invés de enfrentarmos nossos pensamentos, sentimentos e ações que refletem a natureza de Caim em nós. Esta manifestação é pior que a primeira, porque nem sempre queremos expulsar esse espírito de nós mesmos. E alguém dominado por esse espírito dificilmente reconhece isso, que ele precisa ser liberto. Esta manifestação em você é usada para te roubar, te matar e destruir, usando seus pensamentos, sentimentos e ações. A cobiça, ciúmes, se aloja em você querendo fazer você aparecer ou se exibir. Faz você pensar, sentir e agir de tal forma que tem que tirar do caminho todos que Deus levanta mais do que você, deixando você de ser notado. Quem sabe quem ele é no reino de Deus não se contamina com o espírito de Caim. Quem reconhece a sua paternidade, sim, de que Deus é seu Pai, e se alegra ao ver Deus honrando outros além dele, este não é contaminado. Quem é influenciado pelo espírito de Caim fica tão cego que não consegue comemorar a vitória dos outros e esperar até que você seja levantado por Deus e ser reconhecido também. Enxerga nos outros um inimigo, um concorrente e não um aliado. Lembre-se sempre disso, a tua carne não é contra a carne e sangue, a tua luta não é contra a carne e sangue, a verdade sempre vem à tona, meu querido.
Quando você vai até o Espírito Santo de Deus, quando você jejua, quando você ora, quando você busca a Deus, as informações verdadeiras são reveladas para você através do Espírito Santo de Deus. E faça tudo o que puder para expulsar o espírito de Caim de você. Não se conforme. Sempre mantenha em seus pensamentos, sentimentos e ações o desejo de enxergar a verdade de Deus para a sua real situação e se posicione firmemente diante de Deus. Seja verdadeiro com Ele. Pare de pegar leve quando você entra nas guerras. Guerra espiritual é coisa séria, muito séria. Deus está de olho em você. Deus está de olho em seus pensamentos. Deus está de olho em seus sentimentos. Deus está de olho em suas ações. Não deixe elas influenciar você por esse mesmo espírito de Caim. Não aceite. Fazendo isso, ficará até mais fácil você enxergar que a tua vez vai chegar. Em cada guerra espiritual que você entra, principalmente as guerras pessoais, que é contra você mesmo, procure aprender com o Espírito Santo qual arma usar dentre as armas citadas em Efésios 6. Nem sempre as armas são as mesmas. A sua habilidade em usar as armas espirituais vai aumentando na medida em que você vai primeiro, se sujeitando a Deus. Ao ouvir a voz de Deus, obedeça sem questionar, sem tirar nem pôr. Não ajuste a voz de Deus aos seus interesses, às suas deformações humanas, aos seus desejos, às suas vontades. Não. É o que Deus mandar, você tem que fazer. Ponto final. Não abra mão disso. Segundo, resistindo ao diabo. Você será tentado para negociar com Deus. Deus vai te dar uma ordem e o diabo vai te tentar para aceitar uma segunda opção, a tentar de um jeito diferente. Não faça isso, porque se fizer, o espírito imundo que te tentou, ele vai voltar com mais 7 espíritos e você acabará perdendo a guerra. Seja perfeito, seja exato, seja preciso no resistir ao diabo. Isto te fará amadurecer espiritualmente. Terceiro, avançando. Muitos vacilam quando se trata de avançar e conquistar. Sim, depois de se sujeitarem a Deus, resistir ao diabo, sabe o que acontece? Eles ficam parados, esperando o próximo ataque do inimigo. Ao invés de avançar e conquistar os espaços que lutou tanto para vencer. Você ganhou, você venceu a guerra. Vai lá e toma o teu espaço, meu amado, que Deus te deu. Depois de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, depois de tudo, é o momento de agir para materializar o que Deus já te deu no Espírito. Entenda, ficar parado não vai te dar habilidades, nem aumentará o teu espaço de atuação no reino de Deus. Autoridade não se conquista ficando parado depois de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Não diz que as portas do inferno não prevalecerão? Então você tem que avançar agora contra as portas do inferno, introduzindo o reino de Deus. O manejar bem e constante as armas espirituais é que te darão o entendimento. Conhecimento e prática constantes precisam andar juntos e é o que vão te dar o entendimento necessário. Pronto? Agora que você entendeu, vamos deixar claro algumas coisas. Algumas pessoas pensam que Caim saiu no lucro, porque matou seu irmão, se livrou de um concorrente e ainda Deus o marcou para que não matassem a Caim. E estas pessoas pensam ainda que Abel perdeu por ter sido morto pelo irmão. Mas se a sua vida se resume apenas a bênçãos materiais, você nem precisa buscar a Deus, meu querido, é só trabalhar que você vai prosperar. Mas se você está em busca de algo superior, que são
além das bênçãos materiais, ter também as espirituais eternas, então siga os passos de Abel, porque o testemunho de Abel até hoje está guardado no coração de Deus como um sacrifício santo, bom, agradável e perfeito. É claro que Deus vai te dar muitos livramentos e vai te livrar da morte quantas vezes for necessárias. Mas da morte eterna, principalmente, que virá para os que escolhem o caminho de Caim, esta virá para os que são obedientes a Deus. Mas até lá, vamos nos converter primeiro e em seguida converter os que não conhecem o espírito de Abel da maneira correta e as bênçãos que vêm de ter esse espírito de Abel, que ofereceu um sacrifício santo, bom, agradável e perfeito a Deus. Não deixe o diabo distorcer o seu entendimento. Mas quando chegar a tua hora de oferecer o teu sacrifício santo, bom, agradável e perfeito a Deus, não vai fugir, não vai voltar atrás, não vai ser influenciado por esse espírito de Caim, em nome de Jesus. Eu oro para que você esteja buscando bênçãos espirituais eternas e oferecendo um sacrifício vivo como o de Abel, e não somente buscando bênçãos materiais, como um sacrifício morto que foi oferecido pelo Caim. Em nome de Jesus, toma posse, e nós estamos orando para que você possa então receber esse espírito de Abel e você ter a certeza de que obedecer a Deus traz bênçãos muito superiores em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.